Olá, meus amigos. Eu tenho hoje uma mensagem para vocês que pode ajudar muita gente. O título é Quando eu estou fraco, então sou forte. Todos nós na vida temos lutas, né, dificuldades, temos alguns dias que podemos não estar sentindo bem, podemos ter angústia ou uma tristeza que não sabemos explicar muito bem de onde vem. Essas coisas acontecem com todos os seres humanos normais, né? E algumas pessoas realmente parecem que são mais fortes do que outras no sentido psicológico, e eu acredito que são mesmo. Tem mais recursos internos, tem mais defesas, tem melhores defesas contra a angústia, contra a tristeza. São pessoas mais soltas no sentido de não se deixar levar muito por este ou aquele sentimento e conseguem ter essa produtividade, né, a proatividade, o empreendedorismo, mesmo sendo uma pessoa que não tem uma profissão X, Y, Z, pode ser uma dona de casa, ou pode ser um empresário milionário. Essas pessoas são mais resistentes, né, vamos dizer assim, às situações dolorosas da vida. E tem o que eu costumo dizer, né? Essas pessoas têm aquilo, né? Aquilo é essa capacitação, vamos dizer assim, maior para lidar com situações difíceis na vida. E talvez algumas delas vieram de uma estrutura familiar mais funcional, mais equilibrada, e também nesse grupo de pessoas que parecem mais fortes para viver, elas talvez já nasceram com uma possível maior tendência a reagir em sua autodefesa do que outras pessoas. Você que tem 2 filhos ou mais pode ver que, diante de situações às vezes tensas na família, né, um filho vai conseguir se defender. Não, eu quero isso, não quero aquilo, não, assim não dá. E outro já abaixa a cabeça e fica quietinho ou quietinha e meio que engole um monte de sapo, né? Por que essa diferença, né? São 2 crianças ou mais, da mesma casa, mesmo pai, mesma mãe, mesmos pais biológicos, criados ali naquele ambiente que é o mesmo, mas uma consegue se defender e a outra não consegue se defender bem. Uma consegue falar, expressar a sua zanga, a sua chateação, a sua alegria, e outra não consegue muito bem isso. Isso é uma questão, ainda até certo ponto é um mistério, né? Porque é uma questão que tem a ver com bastante genética, mas não é só uma genética, é uma característica daquela criança. Existe um dos cientistas que estuda isso, é a doutora Elaine Aron, uma pesquisadora americana, e ela desenvolveu uma nova, já faz alguns anos, mas é um novo tipo de temperamento chamado pessoas altamente sensíveis. Eu já falei sobre isso aqui, e estou agora lendo um outro livro dela, Elaine Aron, Aron de nariz, pessoas altamente sensíveis. Então ela mostra, com pesquisas feitas até com exames cerebrais, que algumas crianças realmente têm um processamento cerebral diferente de outras crianças. Nascem com isso e, portanto, elas são mais sensíveis. Por isso que a gente não deve nunca comparar as pessoas. Se você é uma pessoa muito proativa, muito empreendedora, e não critique alguém que não é como você. Você não sabe como é que funciona o cérebro dessa outra pessoa. Você não sabe as lutas dela, né? Agora também é importante pensar um outro lado da moeda, né? Mesmo essas pessoas que eu estou chamando de mais fortes, elas podem ter suas fraquezas. Quanto mais elas funcionam racionalmente na sociedade, nos relacionamentos de trabalho, na família, na sua comunidade religiosa ou outra, ou em qualquer lugar, quase muitas vezes, muitas dessas pessoas reprimem as suas emoções, tendo pouca facilidade de tomar consciência dos seus próprios sentimentos. Então ela
pode parecer aos olhos da pessoa leiga, né, num olhar mais superficial, mais externo, que são pessoas muito poderosas, muito fortes, muito normais no dia a dia. Elas passam uma ideia de muita segurança, muita decisão, né, pessoas ativas, produtivas, alguma coisa quase que mais que humano, né? Como diria um autor, um psicólogo americano chamado John Bradshaw, no livro, um dos livros dele fala assim, parece pessoas mais que humanas, né? Você repara que a maioria das propagandas, né, para emprego, dos convites para emprego, das chamadas, né, para emprego anunciadas na mídia, rádio, televisão, jornal, revista, enfim, outdoor, descrevem como candidatos preferidos para ocupar a vaga nas empresas justamente esse tipo de pessoa inumana, né? Ou seja, ela tem que ser racional o tempo todo, não revelar sentimentos, especialmente os sentimentos, entre aspas, de fraqueza ou de insegurança, tem que ser ágil, esperto, de boa aparência, de boa comunicação, tudo de bom, né? Talvez pudéssemos dizer um computador de última geração para fazer a empresa funcionar e produzir dinheiro. Aliás, está sendo uma angústia, né? No mundo, a entrada da inteligência artificial e de robôs que estão tirando os seres humanos aí do mercado de trabalho. Então, geralmente, os indivíduos assim, mais fortes externamente, eles podem, alguns deles, viver num tipo de transe emocional, vamos dizer assim, né? Eu estou usando essa expressão no sentido mais popular, não no sentido técnico. Algumas pessoas são distantes delas mesmas, não se conhecem bem do ponto de vista racional, né, de pensamento, inteligência, produção no trabalho. Elas são realmente fantásticas, né, realmente. Mas elas podem não saber que tem algumas emoções, né, como tristeza, medo, angústia, confusão, insegurança, entre outros. E só começam a saber que tem essas emoções quando entram numa crise desencadeada por qualquer evento da vida, né? Pode ser uma separação conjugal, uma demissão de um emprego, a morte de um parente próximo, uma perda financeira importante, um abandono, né, por parte de alguém que essa pessoa amava, ou a saída dos filhos de casa. Então, quando acontece uma dessas situações que mexe com as emoções, aí essas pessoas podem sentir alguma coisa, né? Muitas vezes, atendendo o consultório, ao longo dos anos, eu atendi clientes meus dizerem, né, que tinham vindo ali na consulta porque estava, por exemplo, estou meio deprimido, vim aqui, eu estou com muita ansiedade, não sei de onde vem isso, enfim, com algum tipo de queixa, e essa pessoa ali na minha frente, geralmente um empresário, uma empresária bem-sucedidos financeiramente, né, economicamente, profissionalmente, mas de repente lá com 65, 70 anos, ou enfim, ao se aposentar, vem uma sensação desagradável e aí vai procurar uma ajuda. E alguns então falavam assim para mim, eu debochava de uma pessoa que me dizia que estava com depressão, eu achava que era fraqueza dela, que era frescura, que era falta de força de vontade. E hoje eu tô assim, tô aqui, né? E agora eu tô vendo diferente, que não é bem assim. E como é que é ruim a pessoa se sentir desse jeito. Então essas pessoas falam isso, né? Demorou aí 60 anos para a ficha cair e ela perceber que ela também tem algum tipo de dor emocional. Então ela está começando, né? Finalmente a deixar de ser inumana para ser humana. Humana com ela mesma, né? Com a sua criança interior machucada há tantos anos, quem sabe, mas que ela havia conseguido construir uma camada de aço em torno dessa criança e viver parecendo forte. O que fazer então agora, quando você descobre que não é forte como pensava que era e que as outras pessoas também pensavam? O que fazer se você já se sentia uma pessoa meio fraca e não encontrou ainda um caminho, uma forma de se sentir melhor com você mesmo, com você mesma? Bom, a recuperação começa quando você descobre que é impotente diante da sua dor. Dor o quê? Tristeza, angústia, medo, insegurança, né? Ou quando você reconhece que você é impotente diante da sua compulsão,
Se você, claro, tem um tipo de compulsão, pode ser para o álcool, para maconha, para cocaína, para o sexo, para o jogo, para o trabalho, né, para compras, tem vários tipos de compulsão. Então a recuperação começa quando você finalmente descobre que é impotente diante de uma situação dolorosa dessa, e aí você então pensa, puxa, eu realmente perdi o controle sobre essa questão. Pode ser uma pessoa codependente, pode ser a pessoa controladora, pode ser uma pessoa autoritária, pode ser uma pessoa com algum tipo de compulsão, como eu disse, né? Então você reconhece que tem vivido dessa forma, tem esse tipo de comportamento e agora está vendo que não é legal continuar com esse tipo de comportamento. Então a recuperação começa quando você começa a perceber o seu comportamento, né, perceber que talvez tenha algum sentimento aí dentro que você nunca havia dado bola para ele, mas que estava querendo botar a cabecinha de fora o tempo todo, mas você metia a cara no trabalho, ou enfiava a cara na medicação, ou enfim, sexo, como eu falei, compras e viagens e patrimônio e tal, e empurrava com a barriga essa dor emocional. Então, a recuperação emocional começa quando você percebe, aceita e compreende que você tem uma escolha. Não tem que seguir naquele padrão de comportamento que vinha seguindo até aqui. A recuperação começa quando você decide parar o que quer que esteja causando a sua autodestruição. Percebeu que você, quando faz isso ou aquilo, te perturba, te faz sentir mal? Então você para com isso. Você entendeu isso, agora você para com isso. Você luta para não mais repetir isso aí. Então a recuperação emocional começa com a admissão da impotência. Você reconhece que não está conseguindo vencer. E essa decisão significa tomar a vida em suas mãos. Parar de fingir que é por fora o que não é por dentro. Né? Parar de colocar aquelas fotos produzidas nas redes sociais, mas só você e Deus sabem como é que você se sente por dentro, né? Então você vai encontrar e distinguir e amar a sua criança interior genuína original. Paradoxalmente, quando você aceita a sua impotência, quando a gente aceita a nossa impotência diante de uma situação desagradável e a gente procura uma ajuda, procura pensar nisso, aceitar essa impotência sem ficar rebelde, né? Sem se rebelar contra Deus, contra a vida, contra as pessoas, contra você mesmo, é possível então recuperar a capacidade de agir. Eu vou repetir, é uma coisa paradoxal, parece um contrassenso, uma contradição, mas quando você reconhece a sua impotência e se humilha diante disso, no bom sentido da palavra humilhar, não é se desprezar, né? É parar com arrogância. Então você aceita a sua impotência diante de um fato, de um comportamento, e aí você então se humilha diante disso, você consegue funcionar, né? Uma coisa contraditória. Uma pessoa normal, eu tenho falado isso aqui várias vezes, uma pessoa normal, um ser humano normal, tem fortalezas e tem fraquezas, tem coisa que consegue, tem coisa que não consegue, né? E a ajuda que você pode procurar para entrar nesse processo de recuperação, se ele não funcionar só entre você e Deus, pode ser um grupo de ajuda, né? Se for problema com álcool, alcoólicos anônimos, se for problema com outras drogas, narcóticos anônimos, se for problemas só emocionais, num grupo de ajuda tem vários, aí tem dependentes emocionais anônimos, codependentes, neuróticos anônimos, enfim, pode ser uma ajuda com psicólogo também, ou com conselheiro da sua comunidade espiritual, da sua comunidade religiosa, um conselheiro que tem experiência, que sabe lidar com sofrimento humano, né? Pode ser através de uma busca espiritual, você faz um retiro, faz uma busca espiritual, ou pode ser você procurar um centro de tratamento especializado no seu problema que você está admitindo que existe. Então, é interessante que Paulo, o apóstolo, escritor de vários livros na Bíblia, ele era um homem erudito e que havia sido perseguidor dos cristãos, como hoje muitos cristãos estão sendo perseguidos de formas variadas, né? Em vários países do mundo e alguns cristãos, mesmo em países cristãos, estão sendo perseguidos porque acreditam no que a palavra de Deus diz, e aqueles que querem seguir a tradição, mas negam a palavra de Deus, então perseguem esses que querem seguir a palavra de Deus. Então Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos porque ele seguia a tradição, né? E não enxergava a luz da verdade bíblica, da verdade do que Deus havia dito, mas ele caiu, finalmente
ele admitiu sua impotência, ele caiu emocionalmente, caiu espiritualmente do cavalo, né, do cavalo imaginário aí, num dia na estrada de Damasco, dessa cidade de Damasco, ao se encontrar com Jesus. Jesus apareceu para ele e perguntou: Paulo, por que você me persegue? Naquele momento, Paulo, que era o tal, né, o forte, o superpoderoso, perseguidor dos cristãos, como eu disse, em nome da igreja, né, ele encontrou a sua fraqueza, ele teve que encarar a sua fraqueza e começou a compreender a necessidade que ele tinha de uma força verdadeira para curá-lo das suas feridas interiores, emocionais, espirituais, curar da sua prepotência, da sua arrogância, da sua inumanidade. Então Jesus quebrou a couraça psicológica de pretensa fortaleza de Paulo e ele se viu impotente. A criança interior então surgiu e não foi abandonada. Deus nunca mostra uma coisa para mim, para você, sobre nossas imaturidades de uma forma sarcástica, né? Tipo assim, ó, tá vendo o que você é? Se vira agora. Não, ele vem, mostra assim, se você quer crescer, se você quer amadurecer, se você quer melhorar o seu mundo emocional, o seu comportamento com as pessoas e com você mesmo. Então peça a Deus, ele vai te mostrar. Tem até alguém que diz assim, cuidado com o que você pede a Deus, porque ele vai te dar. Ele vai te dar. Então, se você pede uma percepção da verdade, do seu comportamento, do que você precisa mudar, ele vai mostrar. E a gente olhar para os nossos erros de comportamento, de conduta, para olhar para o nosso defeito de caráter, não é fácil. Dói, né? Quando a gente quer realmente amadurecer. Então, nessa continuidade do processo de recuperação emocional e espiritual, o apóstolo Paulo, ele foi vendo, né, como precisava mudar interiormente. Então, eu estava dizendo, deixa eu voltar no pensamento anterior, quer dizer, quando a criança interior machucada de Paulo, né, apareceu, ele percebeu a sua impotência e essa criança não foi abandonada. Quer dizer, Deus nunca vai mostrar para você alguns defeitos de sua conduta, de seu caráter, e ele usa métodos variados para isso, né, e vai te abandonar. Não, ele mostra a tua necessidade, a minha necessidade e diz, você quer ajuda? Né? Muito lindo esse Deus, né? Então, na continuidade, eu repito, do processo de recuperação emocional e espiritual, o apóstolo Paulo foi vendo como precisava mudar interiormente, aprender a sentir sentimentos, a amar, a ser gente. Então, a partir desse encontro com Jesus Cristo, quando ele, Paulo, se sentia fraco, o que acontece, né, com a gente aqui e ali, nós seres humanos normais, né, nos sentimos às vezes fracos, incapazes, ou tristes, ou angustiados, isso é o normal dessa vida, dessa existência, né? Então, quando ele se sentia fraco, ele tinha aprendido de Jesus a ser humano, não mais se assustava com os sentimentos dolorosos que apareciam nele. Paulo pediu a Jesus que o livrasse de um espinho na carne, que não sabemos bem que tipo de sofrimento era aquele de que ele sofria. Alguns falam que era uma dificuldade de enxergar, problemas de visão. Eu acho que é uma coisa mais profunda, eu podia englobar isso aí. Não importa, mas Jesus disse para ele, quando ele falou, me livra desse sofrimento que eu tenho, Jesus disse para ele, a minha graça é suficiente para você, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo, então, aceitando essa recomendação de Jesus, esse oferecimento de ajuda, né, que chama graça, né, que é um poder que vem, atua na nossa vida, nos ajudando a vencer algumas coisas. Então, Paulo, aceitando isso, ele disse, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. Parece um cara maluco, o que ele está dizendo aqui, né? Vou me alegrar nas minhas fraquezas? Como é isso? E ele diz assim, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, segue Paulo ali dizendo, isso está na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, né, no Novo Testamento. Então ele diz assim, por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte.
Esse relato eu vou repetir para vocês, está na Bíblia, no Novo Testamento, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 9 e 10. Então, Paulo estava dizendo ali, ele aceitou a sua impotência, aceitou a sua limitação, e Jesus disse, então, eu mando a minha graça para você, para te dar força na hora que você está fraco, para te dar alegria na hora que você está triste, para te dar serenidade na hora que você está angustiado, né? E ele diz isso, Jesus diz isso para mim e para você, né? Vamos acreditar nisso, recorrer a ele, buscar em oração essa força, né? Que às vezes você pode estar fazendo uma terapia psicológica, está tendo acompanhamento psiquiátrico, está tendo aconselhamento espiritual, está fazendo coaching, sei lá o quê, né? Já foi no retiro, mas ainda tem algumas lutas. Então, bota o joelho no chão, admita a sua impotência, abra seu coração para Deus como amigo, fale com Jesus sobre como você se sente e acredite que Ele vai te dar essa força para você ir vivendo um dia de cada vez, lutando contra essas batalhas internas, tanto emocionais quanto espirituais. Então, quando você assume a sua impotência e recorre à ajuda correta, natural, né, ajuda humana, e também ajuda sobrenatural, né, no Deus Criador do Universo, você pode se sentir forte de verdade e até se regozijar. Se regozijar significa se alegrar na sua fraqueza. Não no sentido irônico, claro, né, porque assumir a sua fraqueza que é real, né, é a chance desse poder maior, que eu chamo poder de Deus, aparecer na sua vida e fazer você forte. Forte não é arrogante, não é orgulhoso, forte é você conseguir ter serenidade para enfrentar as dificuldades, as lutas, o desentendimento na família, alguém que está te perseguindo, né, no trabalho, alguém que faz fofoca injusta contra você na sua comunidade religiosa, enfim, né, um companheiro, uma companheira que tem uma atitude, às vezes, autoritária ou agressiva com você, verbal, né? Então, por isso que eu costumo dizer, meus amigos, na verdade, a gente não consegue ter de qualquer ser humano, mesmo das pessoas que amam você, elas não conseguem ser tudo para você, né? Então temos que abaixar a expectativa de esperar das pessoas coisas que elas não vão conseguir dar, nem você vai conseguir dar para outras pessoas, né? E só Deus pode preencher o nosso coração. Mesmo assim, nessa vida, a gente vai ter que lidar, né, com momentos de angústia. E eu gosto também na Bíblia, no Antigo Testamento, num livro chamado, no final do Antigo Testamento, tem um livro pequenininho chamado Naum, escrito por Naum. Ali no capítulo 1, no versículo 9, na última parte, está dizendo, não virá angústia a segunda vez. A primeira é qual? A primeira é essa que estamos vivendo aqui, nessa existência, né? Mas Jesus voltando, ele vai nos levar para o mundo 1000 anos, como diz a Bíblia, né? No céu, de avaliação de todas as pessoas, porque vão ser salvos, porque não vai ser salvo, e depois ele vai restaurar esse planeta, a Terra, conforme a Bíblia diz, e aqui vai ser o céu, né? Então aí sim, aí não mais haverá nem angústia, nem tristeza, nem morte, nem dor, nem corrupção, né? Nem disputa política maldosa, nem guerra, né? Porque as primeiras coisas já terão passado. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês, então pense nisso, né? Jesus falando quando... In the sky in shades of pink and neon high, an indie rock heartbeat pounding true in a realm where the stars feel so new. We
você se acha fraco e me procura, aí eu faço você forte, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.